A Rede Inspire é o pastor Carlito e a pastora Leila repartindo tudo que Deus derramou na vida deles com o Brasil, sem medida, sem restringir nada, mas repartindo tudo. E nós vivemos isso, experimentamos isso. E eu tenho a chance de estar desde o começo na rede, ainda quando era um movimento de igreja com propósito, já estava pertinho do pastor Carlito nisso. E a gente está muito alegre, e eu quero agradecer, a gente pode agradecer a vida deles por ter um coração tão generoso. Então, o que a gente vê transbordar na vida do pastor Carlito é a sua generosidade, de repartir com todo o Brasil, sem medida, aquilo que Deus está fazendo na igreja da cidade, como ele falou aqui, nos últimos anos, de uma maneira muito abundante. Então, pastor, que é o nosso pai espiritual, que nos acompanha, nos pastoreia, tem uma palavra de gratidão a ele agora, uma alegria receber vocês aqui, esse evento da rede, mas também honrar a vida deles de uma maneira especial por esses 10 anos. Deus tem sido muito bom, mais de 600 igrejas sendo abençoadas com conteúdo, com pastoreio, mentoreamento, é algo muito grande que Deus tem derramado. Eu me sinto honrado e privilegiado de fazer parte de todo esse movimento. Então, gratidão a esses nossos pais que têm abençoado o nosso Brasil com tudo que o pastor Carlito tem derramado na nossa vida. Gratidão a vocês que estão aqui, a minha liderança também. E eu quero dividir uma palavra com vocês hoje, nessa noite especial, sobre liderando em novos tempos. É o tema da minha mensagem de hoje, liderando em novos tempos, liderando para novos tempos. Nós nunca imaginávamos que iríamos viver esse tempo que nós estamos vivendo. Você que está nos assistindo ou vai assistir depois a celebração da Rede Inspire, algo que tem que estar no nosso coração. Como nós liderarmos agora nesse tempo desafiador e no tempo que está por vir. Por quê? Novos tempos exigem novos líderes, liderando através do poder do Espírito Santo. Nós temos visto como o nosso pai Carlito falou, como a igreja tem resistido e avançado nesse tempo. Mas novos tempos exigem novas atitudes, e novas atitudes precisam ser inspiradas na unção do Espírito de Deus. Não pode ser de nós mesmos. E uma coisa que eu venho orando e vendo muito nas escrituras nesses últimos meses, esses 6 meses de pandemia, e tenho repartido com os meus pastores aqui, é que quando a gente olha para a escritura, ao longo dos tempos, nós vemos que a cada ciclo, a cada encerramento de um ciclo, de um período, de uma temporada, de uma estação, e a inauguração de uma nova estação, o Espírito Santo derramava ao longo da Bíblia uma unção capacitadora sobre o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para essa nova estação. A minha palavra de hoje é sobre isso. Eu creio tanto nessa noite memorável, nessa noite de agradecimento, que Deus vai derramar uma unção nova para um tempo novo, para uma estação nova, assim como Ele fez na Bíblia sobre a tua vida, o teu ministério. Você que nos vê em casa, vai vir uma unção nova de Deus para um novo ciclo, amém? Eu creio nisso, porque se você olhar José no Egito, Deus estava virando um ciclo e ele recebe uma unção especial. Se você olhar Daniel na Babilônia, a mesma coisa. Se você olhar Eliseu, no dia da morte de Elias, ele recebe uma unção especial, naquele dia do arrebatamento, para um novo ciclo, uma nova temporada. Se você olhar Josué, no dia da morte de Moisés, ou no encontro de Deus com Josué, pós-morte de Moisés, você vê Deus dizendo: ó Moisés, acabou, o ciclo mosaico acabou, o ciclo que era para cumprir com ele terminou, mas agora eu estou com você, há uma unção sobre você, onde você pôr a planta dos seus pés, vai vir algo novo, uma temporada nova. Deus fala com ele. Quando a gente olha para o dia de Pentecoste, em Jerusalém, naquela sala de cima, ora, não foi isso que Jesus também falou? Eu estive com vocês 3 anos, mas agora esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E Jesus diz o quê? Que Ele
derramaria do Espírito Santo para uma nova estação. O Pentecostes inaugura sim uma nova estação. Ei, meu irmão, virá uma nova estação do Espírito Santo sobre nós e vai nos capacitar para liderar em novos tempos. Aleluia. Eu creio nisso. Os 2 capítulos da Bíblia que eu quero me basear hoje são Atos capítulos 10 e 11. O encontro de Pedro, um novo encontro de Pedro com o Espírito Santo, em Atos 10 e 11, que também narra uma nova estação, uma nova fase, uma nova realidade na vida da igreja. Atos capítulo 10, acontece 10 anos depois do dia de Pentecostes, e 10 anos depois daquela descida do Espírito Santo em Atos 2, os apóstolos ainda estão apenas em Jerusalém, mesmo que a palavra de Jesus era: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas em Atos 10, Pedro está numa casa, meio-dia ele vai orar, e ele recebe uma visão do Espírito Santo, que vocês conhecem, onde a Bíblia diz que Deus mostra todo tipo de animal quadrúpede, que era imundo, impuro para um judeu, e Deus diz a Pedro: mata e come. E a voz de Israel, ele diz: de jeito nenhum. E a gente sabe muito bem que aquela visão não era sobre comida, que aquela visão não era sobre dieta, que aquela visão não se referia especificamente apenas sobre a dieta do judeu. Era uma nova estação, um novo ciclo. Era Pedro entrando numa casa de quem não era judeu, o que não havia acontecido em 10 anos. E o Espírito Santo diz: é uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova unção. Deus te trouxe aqui hoje, você que vai nos acompanhar, porque Ele tem uma nova unção de transformação para esse novo ciclo que a gente vai viver. Eu creio nisso. Então eu quero repartir com você lições que a gente tira em Atos 10 e 11, sobre liderar em novos tempos, sob a unção do Espírito Santo. Não é liderar em novos tempos ao seu jeito, ao seu modo, ao modo coach de ser. Não, liderar sob a unção do Espírito Santo em novos tempos. E Atos 10 e 11 nos ensina isso. E eu quero repartir com você como é que Deus transicionou com Pedro para a nova estação. Como é que Deus trabalhou com ele. O que Pedro aprende naquele grande encontro com o Espírito Santo, podemos dizer, naquela laje de oração. O que ele aprende? O que ele nos ensina? São 7 princípios que eu quero dividir com você para liderar em novos tempos na unção do Espírito Santo, para liderar na nova estação. Eu vou repetir, eu creio. Cada mudança de ciclo, o Espírito Santo liberou uma nova unção, capacitadora para aquela nova realidade, para aquele novo momento. Nós vamos receber, estamos recebendo isso de Deus, meus amigos. Então vamos lá, para você liderar em novos tempos, na unção do Espírito, será preciso, primeiro, dedicar um tempo a sós com Deus. Dedicar um tempo a sós com Deus. Atos 10, 9 diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tudo começou porque Pedro subiu no terraço para orar. Porque o aspecto mais importante da oração não é o que você fala com Deus, é o que Deus fala com você. E uma coisa que parece que Deus está fazendo conosco na pandemia, é que Ele nos pôs em casa, nos pôs na torre de vigia, igual Abacuque, para falar com o Senhor, ouvir o Senhor. E todo líder precisa de retiros a sós com Deus, para ouvir o que Deus tem, para a gente receber, viver, experimentar esse tempo de unção nova para novo ciclo. Tem que ter um tempo a sós com Deus. Pastores, meus amigos, colegas, é a hora da gente parar para ouvir o que Deus quer falar, onde Deus quer te posicionar, receber as estratégias novas, receber a direção nova.
Olha o exemplo de Jesus. Lucas 5,16 diz a Bíblia que ele se retirava para lugares solitários para orar. É interessante como Jesus, antes de escolher os 12, uma decisão importante, ele foi para o secreto. E depois do secreto, do tempo a sós com o Pai, ele escolhe os 12. Antes de andar sobre o mar, ele vai para o secreto. E aí o sobrenatural vem depois que ele vai para o secreto. Aí se você continuar lendo na sua Bíblia, quando ele vai enfatizar a sua missão, antes de fazer isso, ele vai para um encontro com o Pai de novo. Aí você continua lendo os evangelhos e você vai ver que Jesus está prestes a ir para o Getsemane. E para onde ele vai primeiro? Para o secreto de novo com o Pai. E aí ele vai para a conquista da cruz e ele se prepara também no secreto. Deixa eu lhe dar uma informação: você vai reproduzir o ambiente que você cultiva dentro de você, a sós com o Pai. É isso que você vai reproduzir. Eu creio que Deus está nos colocando numa nova estação, mas a gente precisa ouvir Ele. E Atos 10 é tão incrível, que é o encontro de 2 homens que estão orando. Porque numa ponta Pedro está orando, mas na outra tem um homem que nem é judeu, nem é convertido ao judaísmo, e também está orando, Cornélio. E a Bíblia diz que Deus fala tanto com ele, gente, que lhe dá o endereço, com o nome da rua. É só você ler em Atos 10. Da casa onde está o apóstolo Pedro, a quem ele tem que mandar chamar. Quando nós estamos ouvindo a Deus, tendo tempo no secreto, investindo esse tempo, Deus vai dar o endereço completo. Ei pastor, receba essa palavra hoje. Deus vai lhe dar endereços completos de ideias rompedoras, de estratégias novas, uma unção poderosa que vai te capacitar a entrar numa nova realidade. Mas onde eu ganho isso? Não é nas lives, é com o Senhor, é com o Pai, é ouvindo Deus. Então eu encorajo você, para tudo, vai ouvir Deus, onde que Ele quer colocar a sua igreja, seu ministério, os seus dons, como é que Deus quer empoderar você na nova estação. Quem sabe Deus quer mudar você de lugar. Olha Pedro, Deus fala com Pedro e diz: eu vou mudar você de lugar. Acabou com os judeus, eu vou te pôr num novo lugar. Deus está falando com gente aqui, Ele vai pôr você em novo lugar. Aleluia. Ele vai abrir uma porta nova, uma unção para liderar em novos tempos. Em segundo lugar, para liderar em novos tempos, na unção do Espírito. 2, você não pode desprezar nenhum tipo de pessoa. Não despreze nenhum tipo de pessoa. Atos 10, 34 e 35 diz: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Interessante isso. Olhe para mim, por favor. Deus trabalha com as pessoas que você talvez jamais trabalharia. Preste atenção. Pedro diz: essa comida não, gentil não, casa de Cornélio não. O Espírito diz: é nessa casa que você vai, é com eles que eu tenho uma obra. É incrível isso. O próprio Jesus, o livro que eu escrevi sobre a mulher samaritana, você, se fosse plantar uma igreja em Samaria, porque ninguém tinha ido em Samaria ainda, Jesus é o primeiro, você começaria com aquela mulher, com aquela fama? Tem gente que começaria distribuindo folheto, outros iam fazer campanha para refutar a fé dos samaritanos, outros ficariam fazendo uma conferência de 7 dias para escolher o monte que Deus habita. Jesus começa com uma conversa sem nenhuma pretensão, e o avivamento chega em Samaria. Não despreze ninguém, não se surpreenda se Deus usar muita gente improvável na sua jornada de liderança nesse novo tempo.
É incrível porque os judeus achavam que o Espírito era só para eles, e que só eles podiam viver aquilo. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, gente, olha que loucura. Eles não eram convertidos, eles não eram batizados. E Atos 10 vai nos informar que o Espírito Santo cai sobre todos. E a mesma experiência que eles tiveram no Pentecostes, eles têm antes de batismo nas águas, antes de regra, antes de um monte de coisinha que a gente faz. Não fizeram a apostila do batismo, não passaram pela classe, mas o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio, e Pedro entende que o Espírito que eles receberam não era só para eles, era para ser compartilhado, igual foi em todo o Antigo Testamento. Cada vez mais nós temos que entender que Deus vai alcançar pessoas diferentes. Não feche o seu coração para isso. Terceiro lugar, para liderar em novos tempos, sob a direção do Espírito Santo, será preciso estar aberto para o novo de Deus. Sempre estar aberto para o novo de Deus. Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O que o Espírito Santo está dizendo para Pedro aqui? Eu vou fazer uma coisa nova. Tem 3 homens aí, você não conhece. Você já imaginou isso? Na nossa época aqui o Espírito Santo te dizer: tem 3 homens batendo na tua porta, pode ir com eles, você não sabe onde é, para onde é. E eu vou te dizer, não é judeu, não é da sua patota, não é da sua turma, mas vai, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Você está aberto para o novo de Deus? O que o Espírito Santo está nos ensinando? Nós não podemos nos concentrar num único método. Talvez métodos que funcionaram até aqui não vão dar mais certo. É um novo tempo, é uma nova realidade, é uma nova estação, e o Espírito Santo vai nos dar algo novo. Mas tem gente que não está pronto para o novo. Ele é retroativo, ele é resistente à mudança. Ele é como Pedro. Deus diz: mata e come. Deus estava dizendo para Pedro: entra no novo ciclo, vai para o meu novo. Pedro diz: eu não. Cuidado para você não limitar o agir do Espírito Santo em você e através de você também. Incrível que Pedro, em Atos 10, diz a Bíblia que ele tem aquela visão, e aí ele vai ter que fazer uma transição ministerial. Deus estava mexendo com Pedro. O líder precisa aprender a mudar, a se adaptar a novos dias, a perceber a unção do Espírito Santo e o novo que Deus está nos dando. Olha uma pergunta que eu quero fazer a você. Se você ler Atos 8, versículo 40, você vai ver que Filipe, o diácono, cheio do Espírito Santo, que realizava muitos milagres, inclusive, estava em Cesareia, na cidade de Cornélio. Porque o Espírito de Deus mandou chamar Pedro, que estava a 45 quilômetros em Jope, e não usou o Filipe, que já estava lá? Economizava pedágio, camelo, ar-condicionado dos camelos, roda, tudo. Por que em vez de chamar Filipe, que já está na cidade, ele manda chamar Pedro, que tem que viajar 45 quilômetros? A Bíblia diz que os homens que foram demoraram 2 dias, 2 dias e meio pelo menos. Então olha que loucura. Deus não estava mudando a dieta de Pedro. Deus estava transformando todo o seu sistema interior de crenças, de fé, colocando ele num tempo novo. O novo de Deus sempre vai confrontar, trazer problema. Meu irmão, você está aberto para o novo de Deus? Eu creio, Deus está nos levando a uma nova estação. E aí Pedro, quando vai naquela casa, tudo muda. Que lindo isso. Que percepção que a gente precisa ter. Porque talvez você está martelando no velho, e Deus está dizendo: esqueça, Isaías capítulo 43, o que se foi, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo.
Mas você está no velho, você está parado, estagnado, estacionado, e o Espírito quer te levar para algo novo. Eu creio, esses 10 próximos anos da rede será um tempo de novidade, expansão, novo tempo, nova unção, e nós vamos viver isso, igreja. Vamos entrar nesse novo tempo, sem medo nenhum. Então Pedro aprende que ele tem que estar aberto para o novo tempo de Deus. Porque Deus não faz as coisas do mesmo jeito. Ele não fez do mesmo jeito com Eliseu depois de Elias. Ele não fez do mesmo jeito com Josué depois de Moisés. Ele não faz do mesmo jeito. Leia a sua Bíblia, e como ao longo dos anos Ele usou pessoas diferentes, de formas diferentes, com uma unção capacitadora diferente. A igreja de Jesus está recebendo essa unção diferente para esse novo tempo. É por isso que a árvore está balançando. É por isso que fruto podre está caindo para todo lado. É porque vem o novo de Deus. É por isso, igreja. E a gente tem que estar nessa sintonia, estar aberto para o novo de Deus. Quarto lugar, para você liderar em novos tempos, na unção do Espírito, será preciso incluir novas pessoas na equipe, incluir mais gente com você, e gente diferente talvez. Olha que interessante, Atos 11:12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Interessante isso. Pedro está entrando num novo ciclo. Meu irmão, esse negócio foi tão doido que aconteceu em Atos 10, que Atos 11, a igreja em Jerusalém se reúne, manda chamar Pedro e diz: Pedro, que negócio é esse de tu entrar na casa de um gentil? Que loucura é essa? Que é isso que nós estamos ouvindo? Que o Espírito Santo que desceu em nós 10 anos atrás, também desceu. Pedro, que doideira é essa? Aí Pedro diz o seguinte: tem mais, eu não estava sozinho, eu levei 6 pessoas, 3 vezes o que a lei mandava de testemunhas. Por quê? Porque Deus não faz de novo a mesma coisa, às vezes com as mesmas pessoas. E olhe para mim, tem estágios que nós vamos entrar na nossa vida, no nosso ministério, que antes de você entrar, Deus vai tirar algumas pessoas, porque elas não podem estar com você no novo tempo. Tem gente que não vai poder entrar na nova casa com você, no novo templo com você, no novo ministério com você. Tem gente que não vai poder. E nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, Pedro leva outra gente, e ele vai levantar novas pessoas. A gente não tem que temer isso. Tem que ter a sabedoria para ter a visão, escolher essas pessoas. Agora é incrível isso. Aliás, é só você ver. O Espírito Santo só caiu sobre os 120 irmãos, incluindo os 11, depois que Judas saiu. Porque aquela unção, Judas não podia estar presente. Tem coisas que tem alguns que não vão poder estar presentes. E quando eles saírem, Deus derrama a unção para o novo tempo. Porque às vezes você não tem nada a ver com a crise, com a tempestade. Não é por causa sua, é por causa de quem está com você. É só ver Jonas. Ele está num navio, filho. Ele está num navio, a tempestade está atormentando todo mundo. Foi ele se identificar que passa a tempestade para todo mundo. Então talvez é só você, dependendo quem está junto, você já tira a tempestade e passa. Não precisa nem disso. Cuidado, eu li essa semana, esses dias atrás. Cuidado com a igreja dos ressentidos dos últimos dias. Gente que só trabalha na dor, na mágoa, no pessimismo, no cinismo, na própria imagem. Cuidado, é gente que está batizando outros em nome da raiva, da maledicência e do rancor. Foge com esse tipo de gente e entra no novo ciclo que Deus tem para você. A Viviane Martinello, uma especialista da terapia da alma, escreveu que a lagarta disse que iria voar, e todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita nas novas estações que Deus está enviando na sua vida, porque só as
lagartas. Uma igreja não vai crescer sempre com as mesmas pessoas. Olhe Atos 6, olhe Atos 2, olhe Atos 10. Deus está sempre fazendo isso. A questão é o equilíbrio, a direção do Espírito. Pedro pegou 6 irmãos que acreditavam na voz do Espírito Santo. Por que Jesus não deixa alguns homens entrar na ressurreição da filha de Jairo? Por que Pedro depois não deixa ninguém entrar na ressurreição de Dorcas? Porque ele sabia, não é todo mundo que pode ver, porque tem gente que não tem mente nem fé. Talvez para ressuscitar mortos e viver novos ciclos, você vai ter que fechar a porta para alguns e entrar nesse novo ciclo com Deus. Quinto lugar, para liderar em novos tempos, sob a unção do Espírito Santo, será preciso saber que o líder é um servo e não uma celebridade. Por favor, anote isso. Nós líderes somos servos de Jesus. Olha o que acontece quando Pedro entra na casa de Cornélio, 25 e 26 de Atos 10. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Uau! Pedro tomou uns tombinhos mais ou menos, eu acho que ele aprendeu. E eu quero lembrar isso aqui a você. A unção que o Espírito Santo está derramando sobre nós não é unção de celebridade, popstar. Não é essa, gente, não é essa. É a dos servos. A igreja que vai marcar os novos tempos, a igreja que serve sua comunidade, sua cidade, seu povo. Todos nós seremos testados com relação à humildade. E o que a gente vê no meio gospel, eu sou pastor, você é pastor, tem milhares de pastores nos assistindo, e tem gente que ele se sente tão invisível, que ele precisa se autoafirmar, se exibir. Cuidado com o que nós estamos vendo hoje, e essa minha palavra é um alerta para nós. Muita coisa com fachada bonita nas redes sociais, e às vezes a fachada é bem legal também, mas é só isso, é só fachada, não tem mais nada. A liderança no reino de Deus é diferente. Ela não vem de imposição, ela não vem de cargos, ela não vem de títulos, ela não vem por poder financeiro. A liderança no reino de Deus não é institucional, não é intelectual. A liderança no reino de Deus é servir. Grandes líderes são servos por excelência. Olha os pastores, fundadores da rede, eles escolheram servir o Brasil com o que Deus tem para eles, deu a eles. Jesus parece que teve dificuldade em ensinar isso aqui para os discípulos, mas Pedro aprendeu a duras penas. É incrível isso, porque a gente vive num tempo de mediocridade na igreja do Senhor, porque muitos só querem o protagonismo, o poder e os holofotes, quando a questão é servir. Tem gente que quando está servindo se sente diminuída, e Jesus nos diz que maior é aquele que serve. Pedro chega na casa de Cornélio, ele já é o apóstolo famoso, ele é o cara da igreja, ele é o bispo da igreja. O homem se dobra, o homem o adora, ele diz: ei, levanta-se, porque eu já quis empinar o nariz e eu estou numa queda grande aí atrás. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, com dinheiro, sexo e poder, continuando a iludir e derrubar líderes que estão no campo da igreja, que estão no campo da política, que estão envolvidos em tudo isso. Nós estamos vendo tudo isso, e tudo isso tem essa causa. A causa é essa, é o dinheiro, é o poder, é o sexo. Então eu quero deixar esse alerta para você, lembrar você: o líder dos novos tempos é o que serve o seu próximo. Uma das coisas que o Espírito Santo, que eu tenho certeza que Deus está fazendo com a gente nessa pandemia, é que Deus botou as celebridades do mundo gospel em casa. Foi isso que Deus fez, gente. Tudo que era feito no palco agora tem que fazer em casa, sem público, sem holofote, sem palco. Por isso que o negócio está tremendo.
Por isso que o negócio está tremendo. Deus está nos lembrando que nós somos servos e não celebridades. Então tome cuidado com esse monte de popstar que tem milhares de seguidores na internet, mas não serve ninguém, não abençoa ninguém. Cuidado com a geração das selfies e dos likes, que estão crescendo através de técnicas de manipulação, e só que isso é em torno do nada. Nós não queremos igreja em torno do nada, nós queremos igrejas ungidas no Espírito Santo, e uma das marcas de alguém que tem o Espírito Santo é que ele serve. Deus nos chamou para ser assim. É gente que tem um monte de like, um monte de seguidor, mas não serve ninguém, não abençoa ninguém, não tem ovelha nenhuma, é só seguidores de internet. E eu tenho essa palavra a você hoje, que está muito no meu coração. Nós precisamos urgente da escola, da toalha e da bacia nas nossas casas e nas nossas igrejas. Porque quando Jesus estava se despedindo, indo para a cruz, e podia fazer um monte de coisa, ele podia dar uma apostila para os discípulos: é assim que abre igreja, assim que expulsa demônio, assim que levanta oferta. Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele vai lavar os pés dos discípulos, porque viver para servir e não para ser servido é o que vai gerar líderes produtivos no novo tempo. Guarda isso, líderes produtivos no novo tempo são líderes que servem, igrejas que servem, que amam porque foram amadas. Nós não fazemos para ter salvação, não servimos para ter salvação, porque a salvação é pela graça, você não pagou nada, mas é porque recebemos a salvação, a dádiva, as bênçãos, todas as bênçãos já lhe foram dadas, então nós somos chamados para servir. Então, meu filho, pegue a toalha, pegue a bacia, porque no reino de Deus, você não é medido pelo tanto de gente que te serve, você é medido pelo tanto de gente que você serve. Pedro entendeu isso e se posicionou no novo tempo. O meu apelo é esse. A internet é uma bênção, não estou falando nada contra isso. Nós estamos aqui usando toda essa estrutura, só que é maravilhoso. Só que cuidado com essa coisa tão superficial, que é só like. Por isso que eu tenho dito, a gente está vivendo num tempo que tem muita live e pouca life. Pouca gente botando a mão na massa e lavando os pés de quem precisa ter os pés lavados. E essa é a deixa para a igreja no novo tempo: servir. Porque a igreja não vai mostrar sua autoridade, seu poder nos 7 montes, com dinheiro, com poder, como nós estamos vendo que tudo está caindo, que essa estrutura está caindo. Ela vai mostrar servindo, amando, abençoando. Vamos abençoar milhares de pessoas com nossas igrejas e pela rede Inspire, amém, irmãos? Sexto lugar, vou dizer 7, sexto, para você liderar em novos tempos na unção do Espírito Santo, será preciso, 6, fazer de Jesus sua principal ou sua única mensagem. Pode ser. Olha o que acontece, Atos 10:36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Incrível. O que Pedro pregou quando chegou na casa de Cornélio? 5 letras: Jesus. A história de Jesus, o resumo da vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Qualquer descrição de Deus que não inclua Jesus no centro é uma distorção, uma farsa, disse White. Porque tudo que se perdeu no Éden foi recuperado em Cristo. Tudo que caiu com Adão foi levantado em Cristo. A redenção é tão abrangente quanto a queda. Nossa mensagem não é de subterfúgio. Nossa mensagem não é de amuleto, não é disso ou daquilo, é de Jesus. Precisamos botar Ele de novo no centro da mensagem, no centro da igreja. Não inventa, não procura novo método, não queira procurar o que eu vou atrair as pessoas na minha igreja.
Pregue Jesus, e o seu amor, sua graça atrairá os perdidos. Nós temos que fazer dele nossa principal mensagem, porque a igreja vai dando os seus jeitos. E gente, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de figuras, nós não precisamos de nada, porque nós já temos o Cristo. Nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Se Ele está em você, você tem tudo. Se Ele é o centro da sua igreja tem tudo. Ele tem que ser nossa mensagem, nossa vida, Jesus. Porque nós não pregamos instituição, nós pregamos Jesus. E que assim seja na nossa vida. Pedro chega na casa de Cornélio e prega um resumo sobre Jesus. Aliás, todas as mensagens de Atos dos Apóstolos são um resumo sobre Jesus. Todas, podem ver. É um grande ensinamento para nós. Ai, pastor, o que eu vou pregar nessa pandemia? Fala de Jesus, irmão. Você vai ver que vai acontecer muita coisa boa, porque Ele é o centro de tudo. A gente não precisa distorcer, não precisa melhorar. A gente precisa falar de Jesus, colocar Ele no centro de tudo. Sétimo e último lugar. Para liderar em novos tempos, na unção do Espírito Santo será preciso, 7, nunca perder a dependência do Espírito Santo. Não perca a dependência do Espírito Santo. Atos 10, 44 é o meu verso preferido de Atos 10. Diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, olha só, Pedro ainda está pregando. Ele está falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro está pregando e o Espírito Santo desce. Olha que loucura, o Espírito Santo interrompeu Pedro e desceu sobre todos que estavam naquela casa. Olhe para mim, por favor. Você que está em casa assistindo, olhe para mim. O período que você menos entende é o período que Deus mais trabalha. O período que você não enxerga nada é o momento que Deus está mais trabalhando. Então não perca a dependência do Espírito Santo. Deixa Ele fazer, deixa Ele lhe mostrar. Abra o seu coração para isso. E é incrível que na história bíblica de Pedro, ele é o único homem da Bíblia que foi interrompido pela Santíssima Trindade. Pedro foi interrompido pelo Pai. Quando eles estão no Monte da Transfiguração e Pedro está dizendo: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer umas cabanas, esse negócio está top. Aí o Pai brada do céu e uma voz diz, fala com eles. Aí Pedro diz: meu Deus, o que é isso? Aqui Pedro é interrompido pelo Espírito Santo. Se você vê no texto que Jesus provê o imposto na boca do peixe, Pedro vem correndo, entrando em casa. Preste atenção no detalhe do texto bíblico lá no Evangelho. Pedro vem como um doido, esbaforido, entrando em casa. Jesus, Jesus, Jesus. Antes dele falar, Jesus diz: a moeda já está na boca do peixe, vai lá pescar, que tem o imposto teu e o meu. Ele foi interrompido pela Santíssima Trindade. Irmãos, o que move a igreja não é o dinheiro, não é uma Kombi, não é um negócio, é o poder do Espírito Santo. O que mais nós precisamos, essa pandemia está mostrando, a igreja está de pé, mesmo no meio de pandemia, de luta, desemprego, crise econômica. Por quê? Porque Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, os pais da igreja morreram, mas o Espírito Santo está vivo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, Ele é quem nós devemos seguir. O poder do Espírito Santo. Deixa eu encerrar. Não vou tentar, não vou quebrar o tempo, acho que vai dar. Lhe dizendo 4 coisas, porque isso aqui é lindo. Atos 10 e 11. Quero encorajar você a ler esses 2 capítulos da história da igreja. Como Deus está mudando a estação com Pedro. Por quê? O que acontece em Atos 10 reverbera em Atos 11. Como eu falei, a igreja, os líderes da igreja em Jerusalém ficam doidos. Pedro, que negócio é esse de entrar em casa de quem não é judeu? Que negócio é esse de abrir o evangelho agora? Que negócio é esse do Espírito Santo descer sobre outros? Aí Atos 11 nos revela 4 tipos de líderes que tinha naquela igreja. 4 tipos de líderes, eu vou encerrar com isso, para a gente meditar. Que tipo de líder é você?
Que tipo de pastor é você? Que tipo de líder sou eu? Olha os 4 tipos de líder que aparecem naquela igreja de Pedro. Primeiro, alguns líderes fazem a coisa ou as coisas acontecerem. É o primeiro tipo de líder que aparece. Gente que faz a coisa acontecer. Atos 11:12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Pedro é o tipo de líder que faz a coisa acontecer. É interessante que é a mesma veia que há em José. A Bíblia chama José de homem próspero. A palavra usada em Gênesis não tem a ver com riqueza material, fama ou glamour. A palavra usada sobre José é outra. Até porque José não tinha fama, não tinha glamour, não tinha nada disso. Porque quando a Bíblia fala que ele era um homem próspero, ele era um escravo e não tinha direito a nada. O conceito da palavra é apressar, avançar, prosperar, progredir. É gente que faz a coisa acontecer. Prosperidade na liderança no reino de Deus é a capacidade de gerar progresso. Pedro é esse homem que faz a coisa acontecer, gerar progresso. Que o Espírito Santo derrame sobre você essa unção de um líder de gerar progresso, de gerar novo tempo. O pastor Danilo Figueira fala no seu livro Líderes Acima da Média sobre Pedro, e especialmente sobre José, esse líder que faz as coisas acontecerem. Então o primeiro líder que aparece naquela igreja é o que faz as coisas acontecer. O segundo tipo de líder que aparece em Atos 11, reverberando o que acontece em Atos 10, é alguns líderes ouvem o que está acontecendo. Olha só, o primeiro tipo de líder é o que faz acontecer. O segundo é o que ouve. Atos 11:1, olha o que diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia. O que está escrito aí, igreja? Ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. O segundo tipo de líder que tinha na igreja em Jerusalém é os que só ouvem. Tem gente na igreja que só ouve o que está acontecendo, mas não pega para surfar a onda do Espírito Santo. O que eu estou orando a Deus é: Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer nessa nova estação, não me deixa de fora. Eu quero estar nesse negócio, eu quero participar desse novo ciclo, esse novo tempo, essa nova temporada. Eu quero estar, eu não quero ser. Você já viu gente, membro de igreja assim? Ele ouve que Deus está fazendo isso no ministério tal, no ministério tal. Estou ouvindo o que Deus fez naquele culto. Mas ele é sempre o que ouve, ele não é o que participa. Deus está te chamando para parar de tirar a foto e ser a foto, e ser o meio pelo qual Ele vai te usar onde você for. Porque tem líder que faz acontecer, mas naquela igreja tinha líder que só ouvia o que está acontecendo. Eu estou ouvindo o que está acontecendo lá em São José, eu estou ouvindo o que está acontecendo. E ele fica o ministério dele todinho ouvindo. E Deus está falando hoje: arrasta o teu barco, vai para as águas profundas, porque tem porção para você também. Terceiro tipo de líder que aparece lá: alguns líderes fazem acontecer, alguns ouvem o que acontece. E o terceiro é: alguns criticam as coisas que acontecem. Olha que interessante, Atos 11, 2 e 3. Olha, isso aqui era a igreja, gente. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Tinha o Pedro e 6 caras que estavam fazendo acontecer. Os que ouviram e os que resolveram criticar. Pedro, você entrou na casa dos caras, você comeu com eles, você esteve com eles. Depois você vai ler a resposta do Pedro. O Pedro diz: o Espírito Santo mandou e ele caiu sobre todo mundo, o negócio foi doido. E como eu podia rejeitar algo que o Espírito Santo já deu? Pedro diz: mas sempre vai ter isso. Vai ter gente que faz a coisa acontecer, tem gente que ouve e tem gente que só critica. Eu falo aqui na igreja, eu brinco aqui na igreja, que muitas pessoas querem na igreja o ministério do canto. Não é o ministério do canto da Sara, não. É o ministério de ficar no canto reclamando de tudo e criticando tudo na igreja, que é o ministério do canto. Também tinha lá. Mas por último, alguns líderes ajudam a fazer as coisas acontecerem. É o quarto tipo de líder. Olha que lindo isso.
Atos 11, 22 e 23. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Mais para frente, a igreja vê o que está acontecendo fora do âmbito judeu, envia Barnabé, e Barnabé é o cara que ajuda a fazer a coisa acontecer. Ele é o consolador, ele é aqui onde, é incrível isso, Antioquia era o lugar onde todo mundo via e ninguém queria ir. Barnabé vai onde ninguém quer ir, onde todo mundo via problema, tristeza, gentil, é uma confusão. Ele via a alegria, a nova estação, o novo tempo. Que tipo de líder é você? Que tipo de líder você será no novo ciclo? O que faz a coisa acontecer, o que ouve a coisa acontecer, o que critica o que está acontecendo, ou o que ajuda a fazer a coisa acontecer? Que o Espírito Santo derrame sobre nós uma unção poderosa sobre esse novo ciclo. Se você assim crê, dê um aplauso, dê um glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, mais e mais.